Memórias de um Suicida, capítulo 2, a primeira parte, continuação. Debrucei soluçante e inconsolável sobre a sepultura que guardava os meus míseros despojos corporais e contorci em apavorantes convulsões de dor e de raiva, me lançando em crises de furor diabólico, compreendendo que me suicidei, que estava sepultado, mas que continuava vivo e sofrendo mais, muito mais do que sofria antes, superlativamente, monstruosamente mais do que antes do gesto covarde e impensado. Cerca de 2 meses vaguei desnorteado e tonto, em atribulado estado de incompreensão, ligado ao fardo carnal que apodrecia. Viviam em mim todas as imperiosas necessidades do físico humano, amargura que, aliada aos demais incômodos, me levava a constantes desesperos. Revoltas, blasfêmias, crises de furor me acometiam como se o próprio inferno soprasse sobre mim suas nefastas inspirações, assim coroando as vibrações maléficas que me circulavam de trevas. Via fantasmas perambulando pelas ruas do Campo Santo, apesar de minha cegueira, chorosos e aflitos, e por vezes terrores inconcebíveis sacudiam o meu sistema vibratório, a tal ponto que me reduziam a singular estado de desmaio, como se, sem forças para continuar vibrando, minhas potências anímicas desfalecessem. Desesperada em face ao extraordinário problema, me entregava cada vez mais ao desejo de desaparecer, de fugir de mim mesmo, a fim de não mais me perguntar sem conseguir lucidez para responder, incapaz de raciocinar que, em verdade, o corpo físico material modelado do limo putrescível da terra foi realmente aniquilado pelo suicídio e que o que agora eu sentia confundir-se com ele, porque solidamente a ele unido pelas leis naturais de afinidade, que o suicídio absolutamente não destrói, era o físico espiritual, indestrutível e imortal, organização viva semimaterial, fadada a elevados destinos, a porvir glorioso, no seio do progresso infindável, relicário onde se arquivam, como o cofre que encerrasse valores, nossos sentimentos e atos, nossas realizações e pensamentos, envoltório que é da centelha sublime que rege o homem, isto é, a alma eterna e imortal, como aquele que de si mesmo a criou. Certa vez em que eu ia e vinha tateando pelas ruas, irreconhecível a amigos e admiradores, pobre cego humilhado do além-túmulo, graças à desonra de um suicídio, mendigo na sociedade espiritual, faminto na miséria de luz em que me debatia, angustiado fantasma vagabundo, sem lar, sem abrigo no mundo, imerso no mundo infinito dos espíritos, exposto a perigos deploráveis que também existem entre desencarnados, perseguido por entidades perversas, bandoleiros da erraticidade, que gostam de surpreender com ciladas odiosas criaturas nas condições amargurosas em que me via, para escravizá-las e com elas engrossar as fileiras obsessoras que desbaratam as sociedades terrenas e arruinam os homens, levando-os a tentações mais torpes, através de influenciações letais. Ao dobrar de uma esquina, deparei com certa multidão, cerca de 200 individualidades de ambos os sexos. Era noite. Pelo menos eu assim o supunha, pois, como sempre, as trevas me envolviam, e eu, tudo o que venho narrando, percebia mais ou menos bem dentro da escuridão, como se enxergasse mais pela percepção dos sentidos do que mesmo pela visão. Aliás, eu me considerava cego, mas
não me explicando até então como, destituído do inestimável sentido, embora possuísse capacidade para enxergar tantas torpezas, ao passo que não a possuía sequer para reconhecer a luz do céu, o azul do firmamento. Entretanto, essa multidão era a mesma que vinha concentrando o coro sinistro que me aterrava. Eu a reconheci porque no momento em que nos encontramos, começou a uivar desesperadamente, atirando aos céus blasfêmias, diante das quais as minhas seriam meros gracejos. Tentei recuar, fugir, ocultar-me dela, apavorado por me tornar dela conhecido. Porém, porque marchasse em sentido contrário ao que eu seguia, depressa me envolveu, me misturando ao seu todo para me absorver completamente em suas ondas. Fui levado de roldão, empurrado, arrastado, malgrado meu, e tal era a aglomeração que me perdi totalmente em suas dobras. Apenas me inteirava de um fato, porque isso mesmo ouvia rosnarem ao redor, e era que estávamos todos guardados por soldados, os quais nos conduziam. A multidão acabava de ser aprisionada. A cada momento julgava-se a ela outro e outro vagabundo, como aconteceu comigo, e que, do mesmo modo, não mais podiam sair. Dir-se-ia que esquadrão completo de milicianos montados nos conduziam à prisão. Ouvia-se as patadas dos cavalos sobre o lajeado das ruas e lanças afiadas luziam na escuridão, impondo temor. Protestei contra a violência de que me reconhecia alvo. Em altas vozes bradei que não era criminoso e me apresentei enumerando meus títulos e qualidades. Mas os cavalheiros que me ouviam não se dignavam responder. Silenciosos, mudos, eretos, marchavam em suas montadas, fechando-nos em círculos intransponíveis. À frente, o comandante, abrindo caminho dentro das trevas, empunhava um bastão no alto do qual flutuava pequena flâmula, onde adivinhávamos uma inscrição. Porém, era tão acentuada as sombras que não poderíamos vê-la, ainda que o desespero que nos açoitava permitisse pausa para manifestarmos tal desejo. A caminhada foi longa. Frio cortante nos enregelava. Misturei minhas lágrimas e meus brados de dor e desespero ao coro horripilante e participei da atroz sinfonia de blasfemas e lamentações. Pressentíamos que estávamos bem seguros, que jamais poderíamos escapar, tocados vagarosamente sem que um único monossílabo lográssemos arrancar aos nossos condutores. Começamos finalmente a caminhar penosamente por um vale profundo, onde nos vimos obrigados a nos enfileirar de dois em dois, enquanto os nossos vigilantes faziam idêntica manobra. Cavernas surgiam de um lado e outro das ruas que se diriam antes estreitas gargantas, entre montanhas abruptas e sombrias e todas numeradas. Certamente se tratava de uma estranha povoação, uma cidade em que as habitações seriam cavernas, dada a miséria de seus habitantes, os quais não possuíam cabedais suficientes para torná-las agradáveis e facilmente habitáveis. Porém, o que era certo é que tudo ali estava por fazer e que seria bem aquela a habitação exata da desgraça. Não se distinguia terreno, senão pedras, lamaçais ou pântanos, sombras, aguaceiros. Sobre os ardores da febre excitante da minha desgraça, cheguei a pensar que, se tal região não fosse um pequeno recôncavo da lua, existiriam por lá certamente locais muito semelhantes. Internavam-no cada vez mais naquele abismo.
Seguíamos, e finalmente no centro da grande praça encharcada como um pântano, os cavaleiros fizeram alto. Com eles estacou a multidão. Em meio do silêncio que repentinamente se estabeleceu, viu-se que a tropa voltava sobre os próprios passos a fim de se retirar. Com efeito, um a um vimos que todos se afastavam nas curvas tortuosas das vielas lamacentas, abandonando-nos ali. Confusos e atemorizados, seguimos ao seu encalço, ansiosos por nos afastarmos também, mas foi em vão. As ruelas, as cavernas e os pântanos se sucediam, baralhando-se num labirinto em que nos perdíamos, pois, para onde nos dirigíssemos, depararíamos sempre o mesmo cenário e a mesma topografia. Inconcebível terror apossou-se da estranha malta. Por minha vez, não poderia sequer não poderia sequer pensar ou refletir, procurando solução para o momento. Sentia-me como que envolvido nos tentáculos de horrível pesadelo, e quanto maiores esforços tentava para entender racionalmente o que se passava, menos compreendia os acontecimentos e menor me confessava no assombro esmagador. Meus companheiros eram hediondos, como hediondos também se mostravam os demais desgraçados que nesse vale maldito encontramos, os quais nos receberam entre lágrimas e grunhidos idênticos aos nossos. Feios, deixando ver fisionomias alarmadas pelo horror, esquálidos, desfigurados pela intensidade de sofrimentos, desalinhados, inconcebivelmente trágicos, seriam irreconhecíveis por aqueles mesmos que o amassem, aos quais repugnariam. Me pus a bradar desesperadamente, acometido de odiosa fobia do pavor. O homem normal, sem que haja caído nas garras da demência, não será capaz de avaliar o que comecei a padecer desde que entendi que o que via não era um sonho, um pesadelo motivado pela deplorável loucura da embriaguez. Não, eu não era um alcoólatra para me surpreender assim nas garras de tão perverso delírio. Também não era um sonho, o pesadelo, a criar em minha mente, prostituída pela devassidão dos costumes, o que aos meus olhos alarmados por infernal surpresa se apresentava como a mais pungente realidade que os infernos pudessem inventar. A realidade maldita, assombrosa, feroz, criada por uma falange de réprobos do suicídio, aprisionada no meio ambiente cabível ao seu crítico e melindroso estado, como cautela e caridade para com o gênero humano, que não suportaria, sem grandes confusões e desgraça, a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. E aí tem outra nota da médium. Efetivamente, no além-túmulo, as vibrações mentais longamente viciadas do alcoólatra, do sensual, do cocainômano, etc., poderão criar e manter visões e ambientes nefastos, pervertidos. Se, além disso, trazem os desequilíbrios de um suicídio, a situação poderá atingir proporções inconcebíveis. E aí vamos continuar, né? Sim, imagine uma assembleia numerosa de criaturas disformes, homens, mulheres, caracterizada pela alucinação de cada uma, correspondente a casos íntimos, todos trajando vestes como que empastadas de lodo das sepulturas, com feições alteradas e doloridas, estampando os estigmas de sofrimento cruciantes. Imagine uma localidade, uma povoação envolvida em densos véus de penumbra, gélida e asfixiante, onde se aglomerassem habitantes do além-túmulo, abatidos pelo suicídio, cada um ostentando o ferrete
infame do gênero de morte escolhido no intento de ludibriar a lei divina, que concedeu sua vida corporal terrena como precioso desejo de progresso, inalienável instrumento para a remissão de faltas gravosas do passado. Pois era assim a multidão de criaturas que meus olhos assombrados deparavam nas trevas que eram favoráveis ao meu terrível gênero de percepção. Esquecido na insânia do orgulho que a mim era próprio, que também eu pertencia a tão repugnante todo, que também era um feio alucinado, um pastoso desonrado. Eu via por aqui, por ali, esses traduzindo de quando em quando, em cacoetes nervosos, as ânsias do enforcamento, esforçando-se com gestos instintivos altamente emocionantes por livrarem o pescoço entumecido e violado dos farrapos das cordas ou de panos que se refletiam nas repercussões perispirituais em vista das desarmoniosas vibrações mentais que permaneciam torturando-os. Aqueles indo vindo como loucos em correrias espantosas, bradando por socorro em altos gritos, julgando-se de momento a momento envolvidos em chamas, apavorando-se com o fogo que devorava o seu corpo físico e que desde então ardia sem tréguas nas sensibilidades semimateriais do perispírito. Porém, eu notava esses últimos serem geralmente mulheres. Eis que apareciam outros ainda, o peito ou o ouvido ou a garganta banhados em sangue, ou sangue inalterável, permanente, que nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer das sutilezas do físico espiritual, senão a reencarnação expiatória e reparadora. Tais infelizes, além das múltiplas modalidades de penúrias, porque se viam atacados, ficavam sempre preocupados, tentando estancar aquele sangue jorrante, ora com as mãos, ora com as vestes, ou ora qualquer coisa que supunham ao alcance, sem, no entanto, jamais o conseguirem, pois tratava-se de um deplorável estado mental que os acomodava e impressionava até ao desespero. A presença destes desgraçados impressionava até a loucura, dada a inconcebível dramaticidade de gestos repetidos, inalteráveis, a que, malgrado próprio, se viam forçados, e ainda estes outros se sufocando na bárbara asfixia do afogamento, bracejando em ânsias furiosas à procura de algo que os pudesse socorrer, tal como sucedeu à hora extrema em que as mentes registraram, ingerindo água em goles ininterruptos, exaustivos, prolongando indefinidamente cenas de agonia selvagem, as quais olhos humanos seriam capazes de presenciar sem se tingir de demência. Porém, havia mais ainda. E o leitor perdoe a minha memória essas minudências, talvez desinteressantes para o meu bom gosto literário, mas úteis certamente como advertência ao seu possível caráter impetuoso, chamado a viver as inconveniências de um século em que o morbus terrível do suicídio se tornou mal endêmico. Não pretendemos, aliás, apresentar obra literária para deleitar gosto e temperamentos artísticos. Apenas cumprimos um dever sagrado, procurando falar aos que sofrem, dizendo a verdade sobre o abismo que, com malvadas seduções, muita alma descrente se perdeu em meio dos limites comuns à vida de cada um. Entretanto, bem próximo ao local em que me encurralei procurando o refúgio da corja sinistra, destacava-se por indignidade impressionante meia dúzia de desgraçados que haviam procurado o esquecimento interno, atirando-se sobre as rodas de um trem de ferro.
trazendo os perispíritos desfigurados, dir-se-iam a armadura de monstruosa aberração, as vestes em farrapos esvoaçantes, cobertos de cicatrizes sanguinolentas, retalhadas confusas no emaranhado de golpes e sobregolpes, como se a deplorável condição a que o suicídio reduziu seu envoltório carnal fosse fotografada naquela placa sensível e sutil, isto é, o perispírito. Esse templo, oh meu Deus, que o Divino Mestre recomenda como veículo precioso e eficiente para auxiliar a nossa caminhada em busca de gloriosas conquistas espirituais. Enlouquecidos por sofrimentos superlativos, possuídos da suprema aflição que a alma originada de centelha divina possa atingir, representando os olhos pávidos de observador o que o invisível inferior mantém de mais trágico, mais emocionante e horrível. Esses desgraçados uivavam em lamentos tão dramáticos e impressionantes que imediatamente contagiavam com suas influenciações dolorosas quem quer que se encontrasse indefeso em seu caminho, o qual entraria a coparticipar da loucura inconsolável de que se acompanhavam, pois o terrível gênero de suicídio, dos mais deploráveis que temos a registrar em nossas páginas, abalou tão violenta e profundamente sua organização nervosa e sensibilidades gerais do corpo astral, congêneres daquela que traumatizou a todas, entorpecendo, graças à brutalidade usada, até mesmo os valores da inteligência, que por isso mesmo estava incapaz de orientar-se, dispersa e confusa em meio do caos que se formou em redor de si. A mente edifica e produz o pensamento. Já muitas vezes declararam, é criador. Então, a mente edifica e produz. O pensamento é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesmo engendradas, realiza, segura o que passou e, com poderosas garras, conserva o presente até quando desejar. Cada um de nós, no vale sinistro, vibrando violentamente e retendo com as forças mentais o momento atroz em que nos suicidamos, criávamos os cenários e respectivas cenas que vivemos em nossos derradeiros momentos de homem terrestre. Tais cenas refletidas ao redor de cada um levavam à confusão à localidade, espalhavam tragédia e inferno por toda parte, se viciando de aflições superlativas os desgraçados prisioneiros. Assim era que se deparavam aqui e ali forcas erguidas, baloiçando o corpo do próprio suicida, que evocava a hora em que se precipitou na morte voluntária. Vários veículos, assim como comboios fumegantes e rápidos, corriam e trituravam sob suas rodas míseros tresloucados que buscavam matar o próprio corpo por esse meio execrável, os quais agora, com a mente impregnada do momento sinistro, retratavam sem cessar o episódio, pondo à visão dos companheiros afins suas hediondas recordações. E aí a médium coloca outra nota. Ela diz o seguinte, em várias sessões práticas a que tivemos ocasião de assistir em organizações espíritas do estado de Minas Gerais, os videntes eram concordes em afirmar que não percebiam apenas o espírito atribulado do suicida a comunicar-se, mas também a cena do próprio suicídio, desvendando-se às suas faculdades mediúnicas o momento supremo da trágica ocorrência.
Rios cautelosos e mesmo trechos alongados do oceano surgiam repentinamente no meio daquelas vielas sombrias. Era meia dúzia de réprobos que passava enlouquecida, deixando à mostra cenas de afogamento, por arrastarem somente conflagrada a trágica lembrança de quando se atiraram nas águas. Homens e mulheres transitavam desesperados, uns ensanguentados, outros se torcendo no suplício da dor pelo envenenamento, e o que era pior, deixando à mostra o reflexo das entranhas carnais corroídas pelo tóxico ingerido, enquanto outros mais incendiados gritavam por socorro em correrias insensatas, traziam pânico ainda maior entre os companheiros de desgraça, os quais receavam se queimar ao seu contato, todos possuídos de loucura coletiva. E coroando a profundeza, a intensidade desses inimagináveis martírios, as penas morais, os remorsos, as saudades dos seres amados dos quais não se tinham notícias, os mesmos dissabores que haviam dado causa ao desespero e que persistiam em afligir, e as penas físico-materiais, a fome, o frio, a sede, exigências fisiológicas em geral, torturantes, irritantes, desesperadoras, a fadiga, a insônia depressora, a fraqueza, o delíquio, seria um coma, um desmaio, necessidades imperiosas, desconforto de toda espécie, insolúveis a desafiarem possibilidades de suavização, ou a visão insidiosa e inelutável do cadáver apodrecendo, seus fétidos asquerosos, a repercussão da mente excitada dos vermes a consumirem o lodo carnal, fazendo que o desgraçado mártir também se supusesse atacado de podridão. Coisa singular, essa escória trazia, pendente de si, fragmentos de cordão luminoso, fosforescente, o qual, despedaçado como arrebentando violentamente, desprendia-se em estrilhas, como um cabo compacto de fios elétricos arrebentados, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. Ora, esse pormenor aparentemente insignificante tinha, ao contrário, importância capital, pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado de suicida. Hoje sabemos que esse cordão fluido magnético que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural, o que então se fará naturalmente, sem choques, sem violência. Porém, com o suicídio, uma vez partido e não desligado, rudemente arrancado, despedaçado quando ainda em toda a sua pujança fluídica e magnética, produzirá grande parte dos desequilíbrios, senão todos que vimos anotando, uma vez que na constituição vital para a existência que deveria ser muitas vezes longa, a reserva de forças magnéticas não se haviam extinguido ainda, o que leva o suicida a sentir-se um morto-vivo, na mais expressiva significação do termo. Mas, na ocasião em que pela primeira vez o notamos, desconhecíamos o fato natural, nos parecendo motivo a mais para a confusão e terrores.